Olá, bem-vindos ao canal Bilinguismo Infantil. A nossa entrevistada de hoje é a Sabrina Matsuoka. Ela é pedagoga, mãe bilíngue e administradora do Instagram, @saberesjapão. Sabrina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar participando conosco aqui hoje. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Sabrina, como que começou a sua história com o bilinguismo? Olha, a minha história com o bilinguismo começou assim que eu cheguei aqui no Japão, né? Para quem não sabe, eu moro no Japão. Uhum. E assim, quando eu cheguei aqui, que eu fui jogada aqui no Japão, aí eu me vi na obrigação, né, Uhum. de aprender a língua, e também porque eu tinha uma criança de 1 ano. Uhum. E aí o start mesmo aconteceu quando a minha primeira filha ingressou na escola japonesa. Uhum. Ela tinha 1 ano e 10 meses, e aí ela já começou a falar o português e o japonês junto. Só que ela tendia a falar mais japonês. Uhum. E aí, falando com a minha mãe, um dia nós estávamos falando com a minha mãe né, chamada de vídeo, na época era Skype ainda, não tinha essa coisa de WhatsApp. Uhum. E ela começou a falar japonês com a minha mãe não entendendo nada. Minha mãe se desesperou, falou assim para mim: Sabrina, ela só vai falar japonês? Como que eu vou me comunicar com ela? Como que a gente vai se comunicar com ela? Então, esse dia foi a minha virada de chave. Uhum. Que eu falei assim: nossa, é mesmo, né? Não, mas eu não pretendia deixar ela falando só japonês, mas aquele dia foi minha virada de chave. Uhum. E o que significa para você, para sua família, que as suas filhas, você tem 2 filhas, né? Que as suas filhas Sim. falem o português como língua de herança? Olha, isso aí nós não abrimos mão disso, né? Porque significa dar continuidade à nossa família, à nossa herança mesmo, às origens, né? Uhum. Dar continuidade à nossa família mesmo, né? Identidade, a sensação de pertencimento, porque nós estamos aqui no Japão, mas nós não fazemos parte, nós não estamos aqui, mas não, o nosso mundo mesmo, é o Brasil, né? O nosso cantinho. Sim, sim, aquela sensação de estar em casa, né? Estar em casa. Apesar de. A gente fala assim: quando nós saímos do Brasil, nós viemos para cá, a única certeza que nós tínhamos, que nós trouxemos na mala, era a nossa língua. Uhum. E a língua faz com que a gente tenha. Na mala mesmo. E a língua traz essa sensação de estar em casa, né? A gente... De estar em casa, tipo, ufa, se nada der certo, eu já sei. Já sei que eu vou voltar pro meu cantinho e assim, sabendo português, né? Então, nós não abrimos mão disso. Uhum. Não abrimos mão disso. E não é uma tarefa fácil manter, porque para nós seria mais confortável, deixa eu falar japonês, porque é menos trabalhoso para nós. Mas não, né? Não seria... um curso adicional, mas ao mesmo tempo, por você ser brasileira, dentro de casa a rotina acaba funcionando de certa forma melhor. Mas existem alguns desafios, né? Porque às vezes as crianças vão para a escola, elas têm desenvolvem preferência por um dos idiomas, então tentar manter aquilo ali com jeitinho, né? Sem muita cobrança, não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Mas a convivência, igual você falou, a convivência acaba aprendendo naturalmente, né? O português. Agora, a minha mais velha, que tem 9 anos, ela está numa fase de construir, né? Adquirir mais vocabulário. Então, às vezes eu falo alguma coisa, aí ela fala: mãe, o que é isso? Né? Aconteceu uma situação bem interessante. Entrou
uns brasileirinhos na sala dela, Uhum. e eles vieram já grandes do Brasil, né? Então eles têm um outro vocabulário, né? Uhum. E aí um amiguinho dela falou assim, não sei o que eles estavam conversando lá na escola, que ele usou, e daí? Ah, e daí? Uhum. E daí? Aí ela chegou aqui em casa falando para mim, e daí? E daí? Aí eu falei, aí no primeiro momento eu falei, Laura, o que você está falando comigo? Como você está falando daí? Aí depois eu parei, pensei e falei, não, peraí, não, deixa eu... Laura, por que você está falando daí? Mãe, ela falou o nome do menino, ele fala e daí? E eu gostaria de aprender, eu falei, eu gostaria de aprender em que hora que eu uso e daí? Uhum. Mas Aí que eu bom falei que para ela ela, tem desenvolveu essa curiosidade, né? Porque é, eles têm curiosidade é melhor para aprendizagem. ah, aí eu falei aí ela falou assim, mãe, eu falei, Laura, dependendo do que vocês estavam conversando, dependendo, não pode usar o e daí, porque Uhum. significa, ai, não quero saber. Eu falei para ela, ai, significa, eu não quero saber. Aí eu usei uma palavra em japonês para ela, porque às vezes para ela entender, aí eu acabo usando uma palavra em japonês e falar, essa coisa é isso em português, Uhum. né? Aí ela foi e falou assim, ah, mãe, então não vou usar mais o e daí. É que dependendo da circunstância pode até ser grosseiro, né? Mas é interessante Exatamente, essa exatamente. curiosidade. A gente estava Agora, comentando antes. Ah, não, pode falar, pode falar. aí eu falei assim para ela, agora, se ele estava usando o e daí para dar uma continuidade no assunto, por exemplo, Laura, eu estava lá com a minha mãe, e daí aconteceu tal, 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 aí você pode usar, eu falei para ela. Aham. Agora, se ele estava, se você foi contar uma coisa para ele, ele falou, e daí, não quero saber? Aí já não pode, eu falei para ela. Ela falou, então tá bom, mãe. São várias nuances, né? Várias nuances. A gente estava comentando antes sobre a questão do fato de você ser pedagoga. Se isso que as pessoas às vezes lhe dizem que você é pedagoga, por isso que consegue criar as filhas bilíngues, mas o fato de ser pedagoga é decisivo na criação bilíngue ou você acha que qualquer pessoa pode fazer? Não. Acho que o fato de eu ser pedagoga, acho que não interferiu em nada, não. Uhum, O fator principal nessa criação bilíngue é o dia a dia. claro. É usar o português dentro de casa. Uhum. E às vezes as pessoas não Né? entendem que não é uma Não, aula. Você não vai sentar suas não. filhas, vou dar uma aula de português hoje. É a vivência, né? É o dia a dia, a comunicação do dia a dia, conversar no idioma. Sim, apesar que agora eu estou numa fase de sentar para ensinar o português, porque eu Uhum. estou, ela está no processo de Sim, sim. alfabetização, né? Que já é um outro caso. Mas no caso da comunicação, né, da fala, não, usou desde pequenininha. Veio desde pequenininha, desde daquela virada de chave que a minha mãe falou, não, Sabrina, ela não vai, ela vai falar só em japonês, como que eu vou falar com ela? Uhum. Né? Aí foi desde pequenininha. Então, acaba acontecendo bem natural. É Uhum. bem leve, de forma leve. Sim, e eu É de até forma... quero aproveitar para puxar o gancho do que você falou antes e perguntar essa questão da alfabetização, como é que fica, como é que você lida com a questão da alfabetização, sendo o japonês um sistema de escrita totalmente diferente do português, como é que funciona? Olha, é... tá acontecendo bem de forma bem leve. Eu acho que está acontecendo melhor do que eu esperava. Que bom! Sabe? Melhor do que eu esperava. Por quê? Eu não forço, sabe? Eu não forço. E eu comecei assim, como a gente começa mesmo aí no Brasil, eu comecei pelo nome, depois pelas as letras, e fui introduzindo aos poucos, né? Eu até mostro algumas coisas no meu Instagram, eu não mostro tudo, Uhum, né? Porque às vezes nem dá tempo, tal, eu mostro algumas coisas,
até para inspirar outras mães que desejam fazer, né, esse trabalho em casa, é possível fazer. E aí eu estou fazendo bem de forma leve, de forma lúdica. Eu não sento ela aqui na cadeira e pego 1000 folhas e dou para ela fazer, não, porque assim não vai funcionar. O que acontece? A gente fala, mãe, ela fala, mãe, vamos brincar de português? Tá, então vamos brincar de português agora. Né? Então, de forma leve, tá sendo bem de forma leve. Agora, se eu fizesse da mesma forma que é feito na escola, acho que eu teria problemas, porque o sistema japonês, né? A escola japonesa é bem puxada, é bem puxado mesmo. O lúdico, né, não é tão valorizado como é aqui no Brasil, nas escolas brasileiras, é uma coisa mais rígida? É algo mais rígido. Eu creio que na creche, sim, é mais lúdico. Mas igual ela, que já está ela tá no 3º ano, não, já é bem mais... eu vejo que é bem tradicional, porque eu vejo ela fazendo cópia de kanji. O kanji é cópia, 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 treino. Eles falam que é treino, sabe? Assim, eu não estou dentro do sistema japonês de ensino, não estou inserida, mas assim, eu tô contando a vivência, o que eu vejo da minha filha, né? Do que eu acompanho da minha filha e da filha das amigas, que a gente conversa, é uma troca, né? E o que eu vejo é isso, que é cópia, também eu vejo que é bem tradicional. Entendi. Bem tradicional. E como, agora não falando como mãe, mas falando como pedagoga, você acredita que os pais, quando vão fazer vão tentar alfabetizar em casa, eles devem procurar mais pelo lado lúdico, historinhas, do que esse treino mais tradicional? Olha, eu acredito que o lúdico está sendo essencial. Por isso que eu te falei, está sendo melhor do que eu pudesse imaginar, porque eu estou fazendo esse trabalho lúdico. É mais prazeroso para elas, né? Prazeroso, eu sou a favor, eu sou militante do Aprenda Brincando. Sabe aquela coisa leve? Eu falo assim, porque as atividades que a gente faz aqui em casa, eu brinco que é receita com o que você tem na geladeira, sabe? Pega a tampinha da garrafa, claro, sabe? Isso é muito legal. Não precisa gastar uma fortuna, né? Eu amo isso. Pega o rolinho de papel higiênico. Meu marido falou assim que eu sou acumuladora. Eu falei, acumuladora não, eu sou sustentável. Claro, já é outra lição para as crianças aprenderem. Eu pensei assim, se fosse para eu ensiná-la... com muita folhinha, leitura, toda hora. Não, ela não iria. Eu acho que... Porque no começo, eu tentei fazer de uma forma assim, mais tradicional, e não deu. A minha... Quando ela ainda não estava nem na época da alfabetização, ela tinha uns 4 anos, assim, a minha cunhada mandou para mim uma cartilha Caminho Suave. Vamos ensinar ela com a Caminho Suave. Eu falei, não vai dar certo, hein? Aí eu deixei ela dar uma folheada, uma manuseada. Ela não se interessou. Não se interessou. Não se interessou. Legal. Ela começou a pintar os desenhos, né? Que é tudo preto e branco, né? A maioria. Ela começou a pintar os desenhos na hora que chegou lá mesmo no o bebê babou a baba, tipo assim. Mas é uma dica até para os professores, né? Procurarem por atividades mais lúdicas e não tanto esses treinos repetitivos, porque as crianças... Eu não sei se é uma impressão que eu tenho, porque quando eu era criança, as crianças não eram tão seletivas, mas hoje a gente tem tanta disponibilidade de material e o professor ele briga muito com... A nossa luta é contra o videogame, contra a televisão, contra a internet. Então, se a gente não se reinventar e trazer atividades realmente interessantes, as crianças não vão
se interessar. Eu lembro quando eu era criança, eu me interessava por tudo. Eu já ia para a escola, tudo que a professora trazia eu achava legal, porque a gente não tinha tanta informação, essa não variedade, né? a tanta coisa. E hoje as crianças, elas escolhem o que elas querem, né? Elas têm muito mais opções. Por causa do advento da internet, né? Uhum. A gente está lutando aí com um adversário muito atrativo. Exato. E muito por atrativo. outro lado, a gente também tem mais acesso como professor a materiais, né? Sim, a ideias, a internet. Não digo nem material, que também eu, como professora, recorro à internet várias vezes, sim. Mas até a questão de ideias, né? Trocar ideias, como a gente está fazendo aqui. Exatamente. Eu acho que a internet, sabendo usar, é muito bom. Não dá para ficar sem a internet, não. Uhum. Né? A gente não sabe o que fazer agora sem internet. Pelo amor de Deus, diz que, teve um dia aí que caiu o WhatsApp, o Instagram, caiu tudo. O pessoal ficou assim, não sabia o que fazer, né? Não, todo mundo perdido. Perdido, ai, faltando alguma coisa, né? Claro. Então, mas é isso. A internet, a gente sabendo usar, é excelente. Uhum. Né? Agora, no caso de nós pais e até professores, a gente tem que ficar atento, porque agora, mudando para um outro assunto, tem muita coisa boa e coisa ruim também na internet, essas séries agora, essa Rádio 6 aí, né? Uhum. Tem criancinha assistindo e tá no mundo inteiro, aqui no Japão, a criancinha japonesa falando sobre isso também. Uhum. Esse é um alerta para os pais, né? Tem que sempre ficar atento ao no que as crianças estão consumindo. Exatamente. No seu Instagram você fala sobre a aprendizagem significativa. Você pode contar um pouquinho para a gente, explicar um pouquinho para as pessoas que estão assistindo esse conceito? Olha, exatamente isso. A aprendizagem tem que ter significado para a criança. Uhum. Né? Igual eu te falei, olha, eu não estou fazendo, coitado, eu não estou fazendo bullying com a cartilha Caminho Suave, não. Mas quando eu apresentei a cartilha Caminho Suave para minha filha, que foi um presente da tia dela, uhum. A tia não vai assistir esse vídeo. Né? A minha filha olhou assim e não fez sentido para ela. Uhum. Agora, quando eu pego aqui o alfabeto móvel e vamos construir, né? Eu pego um cartaz, vamos fazer uma tiragem com post-it, que eu amo fazer tiragem com post-it, sabe? É bem significativo para ela. Claro. Existe um significado ali para ela. O concreto, eu amo concreto, trabalhar com concreto, sabe? Eu gosto muito disso. Para a primeira infância é muito importante, né? Porque eles não abstraem tanto, né? Para fazer algo muito elaborado, né? Então precisa desse elemento concreto realmente. E eu acredito, por isso que eu quis trazer essa pergunta, porque eu acredito que nessa questão da língua, né? Do desenvolvimento da língua, esse significado é muito importante. Porque às vezes os pais dizem, mas meu filho não quer falar, minha filha parou de falar, porque às vezes a criança não vê sentido naquilo. Por que eu tenho que fazer? É só por obrigação? É só porque meu pai e minha mãe estão dizendo? E é papel dos pais, né, quando a gente quer criar os filhos bilíngues, fazer com que eles entendam a importância disso e aquilo fazer sentido, né? Eu precisar usar a língua. Isso vale para os alunos também. Precisar usar a língua, exatamente. Eu aula de língua estrangeira, então, se o aluno vê a necessidade naquilo, né, se ele precisa usar determinado elemento para se comunicar, a aprendizagem acontece, mas se é uma coisa solta, olha aqui, tem que aprender isso aqui porque é importante, tá? Mas é importante para quê? Para quem, né? Quando a gente é criança, às vezes tem que aprender, por exemplo, matemática, tem que aprender logaritmo, a gente pequeno lá nem sabe o que é, não sabe quando vai usar, e aquilo fica muito mais difícil. E às vezes nem usa, né? Mas se alguém mostra para a gente, você vai usar isso aqui para tal coisa,
as coisas fluem, né? E a língua é parte disso. Se a criança acha, vou falar português como língua de herança, no seu caso, ou vou aprender inglês. Aqui no Brasil tem muitos pais criando filhos em outras línguas, mas se a criança não vê propósito naquilo, ela não engaja, né? Não se engaja naquela atividade. Por isso que é Não importante se mostrar engana. esse significado. É exatamente isso. Temos que criar situações para que a criança Uhum. use essa língua. No meu caso, eu falo, vamos escrever aqui para a vovó, uma mensagem para a vovó aqui no WhatsApp. Aí, às vezes, a minha mãe manda uma mensagem e fala, Laura, o que a vovó escreveu aí? Você consegue ler? Aí ela lê. Uhum. Ela ainda lê dando um soquinho, sabe? Aham. Mas tá conseguindo. Aos Mas pouquinhos que ela tá legal. conseguindo. Eu falo, vamos fazer a lista do supermercado. O que você quer o que você quer que a mamãe traz? Mamãe, eu falo para ela, escreve para a mamãe leite. Ela vai, sabe? Por lista, fazendo uma lista, ler a mensagem do WhatsApp. Criar situações. Criar, Não, exatamente. não tem muito segredo. Quando as pessoas perguntam assim, falam assim para mim, mas é muito difícil, mas como que você faz? Com coisas que a gente usa dia a dia. Eu não sento assim e falo, vamos fazer o português, a não ser quando eu preciso ensinar alguma coisa. Vamos escrever no caderno, vou te ensinar a escrever na linha. Aí sim, né? Sim, sim. Nós vamos aprender a escrever aqui na linha. Aí tudo bem. Mas fora isso, não. É no dia a dia, na mensagem do WhatsApp, o que a vovó escreveu. Vou ao supermercado, ajuda a mamãe a escrever, por favor. Escreve aí o leite, o ovo. São, né, coisas que a gente usa no cotidiano mesmo, né? Sim, muito, muito legal. E a criatividade de ir desenvolvendo essas situações, né? Porque elas estão aí, a gente só tem que ter um pouquinho de sensibilidade e pensar, mas eu vou aproveitar isso aqui, vou incorporar vou chamar a criança e vamos utilizar isso como situação comunicativa, né? E as coisas vão se dando naturalmente, mas é como você falou, não é um esforço Surreal. Exatamente, não é algo de outro mundo, Não a vida é. como ela né? É o cotidiano ali das pessoas e uma outra língua fazendo parte. Isso é muito, muito legal, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia equivocada de que Equivocado. vamos dar aula de português, no seu caso, morando no Japão, vamos dar aula de português para as crianças. Pode eventualmente acontecer, né, no processo de alfabetização, principalmente, mas é Na a parte da comunicação do dia a ortografia, dia, né? né? Exatamente. Sim. E você também dá aula de português aí, não no contexto não como mãe, né, mas como professora. Como que é dar aula de português no Japão? No caso, a gente dá aula particular, né? A gente não. Existem algumas escolas brasileiras aqui, né? Mas também há várias professoras que dão aula particular também, né? Do português como língua de herança. E eu retomei as minhas aulas após a minha bebê, agora está com 2 anos e pouco. Quando ela era muito bebê, eu dei uma parada, agora retomei. Né? Eu falo que eu retomei minha carreira, né? E é isso, para crianças que estudam na escola japonesa, que estão, como a minha filha, no contexto só falando japonês, e eu dou aula para essas crianças que os pais desejam, têm um desejo assim como eu, manter o português como língua de herança. É muito bacana, mas também há alguma resistência também de alguns pais, porque penso que vai confundir a cabeça da criança. E os pais têm muitas dúvidas também a respeito de que quando começar. Quando começar, né? Eu acho que quanto mais cedo, melhor. Com certeza. Quanto mais cedo, eu brinco assim, a cabeça da criança tá fresca, não tem preocupação para pagar boleto. Exato. Então, quanto mais
Então, quanto mais cedo, melhor. É já, vamos começar já. Uhum. É uma urgência, né? Porque É uma a gente urgência sabe isso. que existem muitos benefícios da implantação do bilinguismo precoce, e a gente sabe também que as crianças têm muito mais facilidade de aprender quando Uma são pequenas, esponjinha, né? até os 7 anos de idade, né? Então O tem que cérebro da criança aproveitar. aproveita muito. Às vezes eu vejo gente falando comigo, pessoas que até entendem não, sim, realmente é importante aprender uma língua, mas eu vou esperar mais um pouco. Mas eu fico pensando, mas vai esperar o quê? Vai esperar essa janela maravilhosa se fechar de Se fechar, aprendizagem? porque agora, se for para aprender igual assim, né? Eu ainda eu não domino totalmente o japonês, né? Assim, né? Como nativo, não. Uhum, E como nativo que nasceu, cresceu, estudou aqui a vida inteira. Porque eu aprendi depois de adulta. Agora, uhum. se eu tivesse aprendido criança, igual minhas filhas, As suas filhas não vão ter esse problema, não tem esse vão problema. A minha filha, a mais velha, igual eu te falei, ela é tradutora das crianças. uhum, Conversa com ela, o japonês conversa com ela, ela fala como se fosse mesmo um nativo, um uhum, japonês mesmo. sim. Tem que aproveitar. Eu sempre digo que quando começar ontem, hoje, Oh, porque não começou ainda, tem que, tem né? que, tem que começar e nunca é cedo demais e também nunca é tarde demais. Não, Se não não. deu O para começar importa cedo, começa depois, fazer o quê? Mas é importante, né? é importante começar. Isso aí, sim, é importante seguir adiante, Uhum, né? Porque só tem a ganhar. Os benefícios são inúmeros. uhum, Inúmeros. A gente pode sessão de pertencimento, identidade, oportunidade de trabalho futuro, uhum, né? uhum, Já está na frente de quem sabe 2 ou mais idiomas, já está muito na frente de que quem sabe um, uhum, com certeza. E né? quais são os maiores desafios que você vê ao criar suas filhas bilíngues no Japão? Olha, os desafios assim não se vamos voltar, não se perder o português, porque Uhum, elas já estão inseridas, né? aham, No ambiente japonês, na cultura, né? Igual o brasileiro, eu não sei sua religião, mas o brasileiro tem uma religião, vários brasileiros mais pro cristianismo, né? uhum, E aí eu sempre faço as minhas orações tal. Aí minha filha, eu falei, ai, Laura, vamos fazer nossa oração pra gente dormir, né? Ela uhum. falou, ai, mãe, mas Nihonjin não fica fazendo oração assim. Que interessante. Até essa questão para manter a religião também é importante. Exato, Faz exato. mais Aí sentido, ela falou, faz mais sentido orar em português do que em japonês. mas mãe, japonês não fica fazendo religião assim, não fica orando pro Papai do Céu assim, né? E aí também outro fator a cultura é bem diferente, né? Igual Uhum, a gente está falando. Aí tem os templos budistas, shindoístas aqui, os istas, né? uhum, Aí ela fala assim: ai, mãe, ali, ó, é o templo, né? O Jinja é para orar para o Papai do Céu. Aí, como a gente tem uma formação, uma criação cristã, aí eu já fico, aí já, né? Já fico assim, aí já tem que aham. explicar, aí Ah, ó, já tem uma certa pequeno atritinho, conflitinho, né? uhum, Seria a questão da cultura bem diferente da nossa. aham. Essa questão aí, o dia que ela falou isso para mim, eu já fiquei assim, São coisas que a gente falei, não pensa pequenas coisas antes, que a né? gente Não não se dá, né? planeja, e aí quando acontece a situação, a gente se dá conta, puxa vida, olha só Eu que. nem me, eu nem me atentei sobre isso.
Eu nem me atentei, eu nunca tinha me atentado sobre isso. Para mim, eu Uhum. achava que estava tudo sob controle. Na verdade, eu nunca nem tinha pensado. Foi quando ela falou para mim, mãe, mas japonês não fica orando assim, não. Uhum. Não fica, não. É interessante. Eu converso com pessoas brasileiros também que passam língua de herança para os filhos, mas se há um país da Europa, Canadá, Estados Unidos, isso nunca aconteceu. É a primeira vez que eu ouço esse relato, porque justamente o Japão não é um país de maioria cristã, né? Então Não, a minoria, é é uma muito minoria, pouco. exato, e é muito legal essa Eu achei conexão muito com a língua. interessante. Eu achei muito interessante isso que ela falou para mim. Uhum. Eu não esperava. Eu não esperava. E é legal essa sua sensibilidade de associar com a língua, né? Vamos fazer, isso faz parte da cultura, né? O cristianismo parte da cultura brasileira, vamos fazer em português. Vamos fazer em português, filha. Vamos fazer em Uhum. português. Ela tem um livrinho, né? A Bíblia para antes de dormir. É um livrinho, é bem lúdico, é bem de criancinha mesmo. Aí eu sempre leio para elas à noite. Aí chegou um dia que eu falei, vamos ler e vamos orar para o Pai do Céu para a gente ter uma boa noite de sono. Mas, mãe, mas japonês não fica fazendo isso toda hora. Uhum. Aí, na hora, eu levei um susto, assim, mas eu me contive e falei assim: ah, não, filha, mas nós somos brasileiros, os brasileiros fica, vamos fazer. Aham, legal. Muito, muito interessante. E eu sempre peço no final das entrevistas para os entrevistados deixarem uma mensagem, uma palavra de incentivo para as pessoas que estão assistindo, para quem está promovendo o bilinguismo, para quem pensa em promover, né? Para os professores que estão ali na luta diária também com seus alunos, que mensagem você poderia deixar para essas pessoas? Olha, vocês que estão nos assistindo, papais, mamães, familiar, professores, só comecem, simplesmente comecem, porque todo mundo tem a ganhar. Uhum. E quem já começou, continue. Tem dias que é difícil, encontramos empecilhos no meio do caminho, mas não desistam, porque vale muito a pena. Uhum. Vale muito a pena, porque eu tenho o exemplo das minhas filhas, igual eu falei no começo. A bebê começou em abril na creche, não falava direito nem português nem japonês, quiçá japonês. Hoje, o fato dela ter ingressado na creche japonesa fez com que ela desenvolvesse, inclusive, o português, né? E já há alguns relatos de que a criança aprendendo bem o português, ou adquirir bem a proficiência, né, da língua, Uhum. facilita mais, de uma das línguas, facilita muito mais para ela poder adquirir a proficiência da outra língua, da segunda língua, né? Sim. Então, o que eu posso dizer é que simplesmente comecem, não desistam, e quem já começou, continue, que vale muito a pena. Sabrina, muito obrigada por ter participado com a gente aqui hoje, por ter trazido essas lições, esses exemplos tão maravilhosos, tudo de bom para ti, para tua família aí no Japão. Tenho certeza que as pessoas vão aprender bastante com o teu testemunho de vida como professora, como mãe bilíngue, com essas atividades todas que você está fazendo e trouxe para a gente aqui algumas ideias. Olha, eu que agradeço pelo convite, me senti lisonjeada pelo convite. Muito boa sorte para você e muito obrigada mesmo. Fiquei bem feliz mesmo pelo convite. A gente que Tá bom? agradece. E você que está assistindo, obrigada por assistir, espero que tenham gostado e até a próxima.